Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado aí pelo Brasil e pelo mundo inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a situação financeira do Vasco, que vem preocupando muita gente internamente dentro do clube, né? Muitos dizem que o Vasco não terá condições de bancar o atual elenco aí até o final da temporada, caso o clube aí não consiga um novo investidor aí até o final do ano. Então a gente vai comentar aí um pouco sobre essa situação. Vamos falar também sobre a polêmica envolvendo o nome do goleiro Léo Jardim, que a cada dia que passa parece realmente que não seguirá no Vasco, né? Parece que o Léo Jardim aí, mais uma vez, recusa a proposta do Gigante da Colina, né? E pede aí valores gigantescos para poder continuar no Vasco aí nas próximas temporadas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e também vamos falar sobre contratações, né? Parece que o Vasco está indo atrás de goleiro. Pois é, né? Mostrando mais uma vez que a situação do Léo Jardim está complicada, né? O Vasco estaria interessado em um goleiro de seleção colombiana. Vamos trazer para vocês aí quem é esse atleta, vamos também falar um pouquinho sobre um reforço caseiro, né? Na verdade, mais de um, né? O Vasco pode ter aí o retorno de um jogador que se destacou muito no ano passado e pode estar voltando ao clube agora para esse meio de temporada. E vamos falar sobre os meninos da base que vêm sendo observados por Fernando Diniz, jogadores aí do Sub-17, do Sub-20, que já começaram a treinar aí entre os profissionais a partir dessa semana. Então, primeiramente, quero convidar você vascaíno que ainda não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever lá embaixo, naquele botão vermelho escrito inscreva-se, né? Venha se juntar aqui aos mais de 503 mil inscritos no nosso canal e peço a sua colaboração, deixando aquele like, deixando aquele joinha, né? Aquela curtida no nosso vídeo, que é super importante para o crescimento e para a divulgação aqui do nosso trabalho. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho sobre campo e bola, né? O Vasco segue se preparando, segue treinando, né? Visando aí a última partida antes para a parada da Copa do Mundo de Clubes, que vai acontecer no dia 12 de junho, jogo fora de casa contra o São Paulo, né? O Vasco aí vai ter a oportunidade de conseguir pontuar fora de casa, algo que a gente ainda não conseguiu fazer nesse Campeonato Brasileiro, né? Lembrando que o Vasco é o pior visitante da competição até agora, com 6 derrotas em 6 jogos fora do Rio de Janeiro, então realmente bem complicada essa situação, né? E o Vasco aí vai ter esse restante aí, mais ou menos uma semana para se preparar. Lembrando que o Vasco perdeu um jogador para essa preparação, que é o atacante Ryan. Ele está servindo a seleção brasileira Sub-20, né? O Fernando Diniz teria pedido para ele não ser liberado, mas acabou que o Vasco aceitou. Mas enfim, o Vasco acabou aceitando aí o pedido, né, da CBF, né, a convocação da CBF, e o jogador estar no Egito, né, nesse momento, juntamente com a seleção brasileira Sub-20. Mas, enfim, o Vasco agora segue treinando, segue se preparando, né, para conseguir, como eu falei, fazer um bom jogo, né, e pontuar, né? O ideal seria uma vitória fora de casa contra o São Paulo. A gente sabe da dificuldade desse time aí até agora no Campeonato Brasileiro, jogando longe do Rio de Janeiro. Seguindo aqui o vídeo, falar um pouquinho sobre a situação financeira do Vasco, cara. A situação financeira preocupa e muito, principalmente internamente. Pessoas ali próximas à atual diretoria, né, próximas ao Pedrinho, vem aí tendo estão muito preocupadas, né, com como a situação vai ser levada até o final do ano. Lembrando que a folha salarial do Vasco esse ano chega ali mais ou menos a 16 milhões de reais por mês, né? Uma folha salarial comparada aí a outros clubes da primeira divisão muito alta, né? E o que vem sendo dito internamente é que hoje o Vasco não teria condições, com a atual conjuntura financeira, patrocínios, premiações, enfim, tudo que envolve ali entrada de dinheiro do clube, de manter essa folha salarial até o final do ano, né? O Vasco não teria condições de honrar os compromissos aí de jogadores, comissão técnica. Isso aí vem gerando uma grande preocupação ali dos pares, né, das pessoas próximas ao Pedrinho. Por quê? Porque
porque pode acabar fazendo uma venda desnecessária, como é o caso do Ryan, né? O Vasco hoje tem muitas propostas, muitos interessados no atacante Ryan, mas o próprio Fernando Diniz já deixou claro, se vender agora, vai vender muito mais barato, com um valor muito menor do que o jogador realmente vai ou irá valer aí daqui a mais ou menos 6 meses ou um ano vestindo a camisa Cruz Maltina. Então essa preocupação persiste, né? Vamos ver qual será a explicação aí da diretoria, né, na próxima coletiva que eles vierem a dar. Lembrando que o Pedrinho não dá uma coletiva oficial, né, na Vasco TV desde o ano passado, desde novembro do ano passado. Então muita gente também cobrando aí para o Pedrinho poder falar, vir a público, se manifestar, dar explicações aí em relação a tudo que está acontecendo dentro do clube nesse momento. Mas lembrando que o Pedrinho agora ele está licenciado do cargo de presidente do Vasco, ele não está atuando como presidente, ele está servindo a seleção brasileira. Pois é, ele achou que era mais importante nesse momento estar servindo ali a seleção brasileira como ali o chefe de delegação do que estar presidindo o Vasco nesse momento complicado, né, instável que o clube vive. Mas, enfim, decisões são decisões, a gente fica aí agora, enfim, aguardando, né, um posicionamento oficial do clube em relação a essa situação financeira. Seguindo aqui o vídeo, falar um pouquinho sobre a situação do goleiro Léo Jardim, que vem causando muita preocupação, principalmente entre os torcedores do Vasco, né? Os torcedores não queriam que o Léo Jardim saísse do clube, né? Gostariam muito que ele continuasse como goleiro titular do Gigante da Colina, porém, o Vasco aí tá esticando muito essa corda, né? O Vasco aí já fez 4 propostas ao goleiro, todas as 4 propostas foram rejeitadas pelo empresário e pelo Léo Jardim, né? Que pedem um salário muito maior do que o Vasco vem oferecendo, né? O Vasco ofereceu um aumento salarial para o Léo Jardim de 500 mil para 900 mil reais por mês, mais bonificações, mais luvas. Porém, o empresário do Léo Jardim quer um aumento salarial de 3 vezes do que o salário do jogador atualmente né, que é de 500 mil. O Léo Jardim quer receber 1 milhão e 500 mil reais por mês e mais bonificações, mais luvas, enfim, mais coisas aí que, segundo o empresário, o goleiro teria direito, né, e teria ali feito por merecer um salário dessa magnitude. Então, essa situação aí vai se encaminhando para uma saída, né, para um término de contrato do Léo Jardim agora no meio do ano, para que o Léo Jardim possa ser vendido, né, seja aí negociado com algum outro clube, né? O Vasco provavelmente não terá condições aí de bancar esse salário do goleiro Léo Jardim. E hoje tivemos a informação que o Vasco já estaria atrás de um novo goleiro, né? Lembrando que o Vasco tem um goleiro reserva, que é o Daniel Fusato, mas agora há pouco saiu na imprensa colombiana que o Vasco estaria interessado, né? Estaria conversando com o goleiro Álvaro Monteiro, goleiro do Milionários lá da Colômbia, goleiro com passagens pela seleção colombiana também. E a informação que vem da Colômbia é que o Vasco já teria aberto conversas aí para tentar a contratação do goleiro Álvaro Monteiro agora no meio do ano. O outro jogador que pode estar chegando ao Vasco, né, entre aspas, um reforço aí inesperado, né, é um jogador que saiu do Vasco no começo do ano, foi emprestado para os Emirados Árabes, que é o lateral esquerdo, que também pode jogar como ponta, Leandrinho. Pois é, sempre lembra dele? Ano passado o Leandrinho subiu para o profissional, foi muito bem, deu assistências, entrou ali em algumas posições diferentes, né, e acabou sendo emprestado para o Al-Shabaab, vem jogando, vem sendo titular, mas a informação que a gente tem que veio lá dos Emirados Árabes é que o Al-Shabaab pode não contratar o Leandrinho em definitivo, né? O passe dele está fixado em 6 milhões de euros, né? E parece que o Al-Shabaab estaria ali tentando uma redução desse valor. O Vasco parece que não abre mão aí do valor total, né? Não abre mão dos 6 milhões de euros e pode acabar, né, tendo o jogador de volta. Eu vou falar para vocês, para mim seria ótimo. Acho que o Leandrinho caberia muito bem nesse time, é um jogador veloz, intenso, acho que é um jogador que muitas vezes faz ali, né, o setor defensivo melhor do que o Lucas Piton como lateral esquerdo, então acho que seria uma boa, né? Eu acho que seria esse retorno do Leandrinho, poderia ser, como eu falei, praticamente um reforço inesperado, né? Um jogador jovem, um jogador de potencial, que na minha opinião poderia ser muito bem utilizado pelo Fernando Diniz. E falando em reforços caseiros, cara, o Vasco aí aos poucos vem aí colocando os meninos do sub-20, do sub-17 para serem incorporados ao profissional, né? O Fernando Diniz agora, que já está no clube há mais de um mês,
tá começando a observar a garotada. E nos últimos treinos aí entre os profissionais, nós já vimos aí alguns jogadores que vinham se destacando muito no time sub-20, alguns deles já até com oportunidade no profissional, voltando a treinar no elenco principal. São eles, o goleiro Felipe Gabriel, que é um goleiraço, jogador de seleção brasileira. Esse menino, com certeza, se nada acabar saindo aí dos conformes, vai ser um goleiro titular do Vasco em algum momento. Temos o lateral direito Paulinho, outro jogador também de seleção brasileira sub-20, aí com várias convocações. Temos o zagueiro Lincoln, né, que era dupla de zaga do Luiz Gustavo no sub-20, bom jogador também. Temos o primeiro volante, né, um jogador de pegada, de intensidade, Elder, que é muito bom de bola também, ganhando chance aí com o Fernando Diniz. Temos o Ramon Rick, o Lucas Zucarello e o atacante GB, todos aí já participando aí diariamente, né, dos treinos entre os profissionais. Então essas são as informações de agora à tarde, agora à noite, né, para vocês aqui no nosso canal. Amanhã de manhã a gente vai estar de volta com vocês aqui cedinho, 5 da manhã, nosso primeiro vídeo, depois 4 da tarde o segundo, e à noite a gente vai voltar a fazer as nossas lives a partir das 8 horas para trocar aquela ideia e falar de Vasco. Um abraço, tamo junto.